processo não, essa retrospectiva. Muito bem, Fábio, você lembrou de gravar, porque senão a gente ia ser jurado de morte por alguns. E ele vai fazer uma retrospectiva do grupo de estudo passado, né, que falou sobre o plano original de Deus, e agora a gente vai entender o que que desandou, o que que saiu do trilho. Então, Fábio, com você aí, esses momentos agora. Okay, obrigado, Karine. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui só para nos ajudar. Deixa eu só compartilhar. Chegou aí? Chegou. Boa. Bom, então vamos lá, né? A gente está entrando agora no capítulo 3 de Gênesis e dei o nome de A Origem do Mal, mas, assim, é um tema extremamente relevante para a gente entender a teologia bíblica, né? Para a gente entender como Deus se revela, né, nas Escrituras. E, principalmente, para a gente entender as questões que envolvem Jesus. Por que que a gente vai estudar sobre Jesus depois, né? Qual é o papel dele dentro dessa história, dessa narrativa bíblica toda? Então, esse é um tema assim que é muito fundamental para a gente, para a nossa compreensão plena da revelação bíblica. Bom, só fazendo um retrospecto daquilo que a gente já viu. Então, a gente, né, finalizou ali os capítulos 1 e 2 de Gênesis, e o capítulo 2, na verdade, é um detalhe um pouco maior ali do relato da criação. A Terra foi criada em 6 dias literais, de 24 horas. No sétimo dia, Deus descansou e deu esse dia de presente para a humanidade. E tudo que foi criado por Deus era perfeito, belo e cheio de vida. E se a gente olhar ao nosso redor, olhar para a natureza que nos cerca, será que a gente enxerga esses atributos que vêm lá da criação, perfeição, beleza, vida? Claro que a gente observa, né? É plenamente observável na natureza. Beleza, simetria, ordem, alto grau de complexidade, tanto da matéria quanto dos organismos vivos. A gente vê mecanismos de reprodução, mecanismos de manutenção da vida, tudo aquilo que a gente viu em detalhes nos 3 estudos anteriores, né? E tanto é que a própria Bíblia diz que quando a gente olha para toda essa entrega da natureza, de beleza, simetria, ordem, complexidade, manutenção da vida, através disso, a gente consegue enxergar os atributos de Deus, né? Eu tenho um texto lá em Romanos, capítulo 1, verso 20, que diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente são revelados, se reconhecem por meio das obras criadas. Então, isso é o que a gente viu no relato da criação. O que a gente chama de face bela da natureza, né? Que nos deixa assim deslumbrados, porque a gente olha para isso e a gente enxerga um projetista que colocou amor quando ele entregou toda essa face bela da natureza. Só que quando a gente olha a natureza ao nosso redor, a gente não enxerga só essa face bela. A gente enxerga uma outra face da natureza também, uma segunda face, que é diferente dessa primeira, que, né, nos deixa perplexos com tanta beleza, vida e perfeição, essa segunda face nos provoca medo, repulsa, pavor. O que a gente enxerga nessa segunda face? Predadores aí com as suas garras, presas, venenos, né, animais ali disputando a supremacia. A gente vê guerras que matam milhões de pessoas inocentes, a gente vê desigualdade social, que, né, pobres sendo condenados aí a uma subvida, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma possibilidade de viver os sonhos. A gente vê processos degenerativos de doença, de miséria, e, finalmente, a morte é o destino de todos os organismos vivos, né? Ou seja, a natureza tem uma segunda face, uma face disforme. E o que é muito interessante quando a gente olha para essas coisas é que ambas as faces, tanto a bela quanto a disforme, elas não se manifestam separadamente, mas elas estão exatamente como nessa imagem. Elas se apresentam misturadas nas mais variadas proporções, né? A gente consegue perceber as duas faces da natureza, é só a gente olhar ao nosso redor. Mas aí surgem algumas perguntas muito importantes, né? E a primeira delas, o que deu errado? Né? O que falhou? Deus criou alguma coisa perfeita, mas o que eu enxergo hoje é algo que tem essa face disforme da natureza. Como essa imperfeição surge no mundo criado perfeito?
Qual a origem do mal que nos cerca, que está aqui ao nosso redor? E, principalmente, quem é o responsável pelo mal e o sofrimento, né? Eu grifei essas palavrinhas chaves aqui porque elas estão na base aqui do que a gente vai ver em Gênesis capítulo 3. E interessante que essas perguntas, essas interrogações, né, do ser humano olhando para as duas faces da natureza, elas surgem ou surgiram em todos os momentos da história. Desde o início, né, o ser humano se debate com essas questões. Eu trouxe aqui um exemplo de uma tentativa de explicação, né, de achar um caminho, uma explicação para isso. Aqui é uma capa de uma revista Veja, do dia 9 de setembro de 2015, que é até uma capa chocante, uma capa que traz uma imagem chocante, mas que traz esses questionamentos aqui por trás, né? Essa imagem desse menino, infelizmente morto, é o Aylan Shenu, é um menino de 3 anos, o refugiado sírio, que morreu afogado com a mãe e o irmão de 5 anos, quando o barco que, né, trazia eles numa tentativa de fuga da guerra que assolava o país afundou. E aí o corpo jogado pelas ondas do Mediterrâneo para nessa praia na Turquia, né? Só o pai sobrevive e a família totalmente destroçada. E aí a própria capa da revista traz essas questões. A primeira questão que a revista traz: Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde então vem o mal? Né? No fundo, aqui está até entre aspas, é uma frase aí de Agostinho, lá no seu trabalho As Confissões. E a revista traz uma proposta de resposta, né? Que é essa frase de baixo ali desse autor, não sei pronunciar o nome dele, Czeslaw Milosz, alguma coisa assim, mas ele traz: o mal e o bem vêm do homem, né? E aí a pergunta é: será que essa é uma explicação verdadeira? Será que isso realmente explica? E até entendendo um pouquinho, né, a ideologia que está por trás dessa revista, no fundo, o que está sendo trazido aqui é o seguinte: Deus fez todas as coisas. Então, se Deus fez todas as coisas, Deus fez o homem. E se o homem é o responsável pelo mal, tanto o bem quanto o mal, aqui estão as duas faces da natureza, então o que a revista talvez esteja sugerindo é: Deus é o responsável pelo mal, né? Então, será que isso é verdade? E aí a gente precisa realmente ir à Bíblia, né, para entender quais são as respostas, porque a Bíblia traz essa explicação de uma forma muito clara, não só no capítulo 3 de Gênesis, que a gente vai olhar em detalhes, mas também de uma série de outros textos que a Bíblia tem, né? Então, vamos para a Bíblia. Eu queria pedir uma ajudinha de vocês. Karine, Rodolfo, eu não enxergo vocês. Se alguém levanta a mão, alguma coisa, tá, vocês me avisem. E a gente vai fazer algumas pausas ao longo aqui do nosso estudo, igual a gente tem feito nos demais. Então, a gente vai ler um pouquinho, uma porção da Bíblia, que é os versos 1 a 6 do capítulo 3, depois a gente comenta e aí a gente abre para perguntas e assim a gente vai até a gente encerrar o capítulo. Eu queria uma sugestão, algum voluntário para ler para nós. Só, por enquanto, os versos 1 a 6 do capítulo 3. Alguém poderia, por favor, ler para nós? Hoje está tudo tímido. Vice, lê? Eu leio. Ótimo, obrigado. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ok, muito obrigado, Mimi. Bom, esse é o relato dos 6 primeiros versos aqui, mostrando alguma coisa que aconteceu ali no jardim, né? E é interessante que um novo personagem é introduzido na narrativa, que até então não existia. Que personagem é esse? A serpente, né? E, bom, precisamos entender, para entender o que está por trás da narrativa, entender quem é esse personagem. E aqui entra um princípio de interpretação bíblica que a gente comentou lá no nosso primeiro estudo. A Bíblia se autoexplica, né? Eu preciso entender algumas coisas, eu preciso ir a outras porções da Bíblia para realmente entender o que são algumas figuras, algumas imagens que são utilizadas aqui.
Interessante que é um animal que fala, né? A serpente, ela fala. Em todo o relato bíblico, só tem 2 relatos de animais que falam. A gente sabe que não é uma coisa, né, do dia a dia, uma coisa real. Tem dois eventos. Um é a serpente que fala e outra a jumenta de Balaão, que, né, numa outra história bíblica que a gente vai passar, também fala. Mas vamos entender quem é essa serpente, né? Então aí a gente precisa voltar à Bíblia e buscar explicações. A gente não vai ler aqui, eu vou, né, já trouxe o texto na própria projeção, até para ficar mais rápido para a gente gastar tempo depois para a nossa discussão. Então, quando a gente vai em Apocalipse 12, nos versos 7 a 9, a Bíblia claramente me revela quem é esse novo personagem da história, a serpente. Então, a gente lê assim: houve peleja no céu. O que é peleja? É guerra. Guerra realmente no céu. Miguel aqui é um nome que aparece para Jesus quando ele está em confronto contra esse inimigo que o texto vai descrever. Miguel, ou Jesus, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, e agora olha as explicações. Quem é o grande dragão? A antiga serpente. Então, quem é a serpente? O dragão, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, aqui está claro quem é esse personagem que é introduzido, né? A Bíblia claramente identifica a serpente como o inimigo de Deus, né? E aqui um conceito muito importante para nós. A Bíblia, quando se refere ao diabo, ela não se refere a uma metáfora, a uma figura, a uma imagem ou alguma coisa metafórica. Não. Satanás é um ser real, descrito aqui na Bíblia como um ser literal, e não apenas um símbolo, né, ou um princípio abstrato para representar o mal ou o lado tenebroso da humanidade. Interessante que a cultura pop, né, que trabalha com esse tema do bem e do mal, tem a tendência, né, de trazer alguma coisa diferente do que está no relato bíblico, né, de trazer o mal como uma figura metafórica, um símbolo retórico, alguma coisa que não é a personificação de um ser, né? Por exemplo, pega a saga Star Wars, lá você tem, né, a força, o lado negro da força, né, que representa o mal e aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz claramente, tanto é que ele é citado aqui nominalmente. Antiga serpente lá do Éden, né, porque antiga aqui, né, porque João está falando isso 4.000 anos depois, quando ele está escrevendo o seu livro. Então, ele está dizendo, olha, aquela antiga serpente que entra na narrativa humana, na história humana, lá no Éden, é o diabo e Satanás, e ele foi atirado à terra, juntamente com os seus anjos, porque teve uma guerra, uma batalha no céu. Bom, e aí a gente entende, então, que se a serpente estava falando lá, quem, na verdade, estava falando, né, aqui no relato de Gênesis 3, através da serpente? O próprio Satanás, né, o inimigo de Deus. Então, Satanás usa a serpente como médium para se comunicar com Eva. E o texto diz aqui que ele foi, né, claramente, que ele está aqui na terra porque ele foi atirado para a terra. Vamos para um segundo texto que dá mais alguns detalhes sobre o que aconteceu aqui. Então, esse é um texto de Ezequiel 28, 14 e 17, que falando sobre essa batalha no céu e o que aconteceu, o que levou essa batalha no céu, ele dá mais detalhes. Olha o que Ezequiel diz. Tu eras querubim da guarda, se referindo, né, realmente a Satanás. Tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das tuas pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Essa palavra é uma palavrinha-chave para Gênesis 3. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pecado. Pelo que te lancei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, o profeta está usando aqui uma linguagem, né, de um rei terreno para descrever alguma coisa que aconteceu lá no céu, né? E aqui a gente entende algumas coisas. Além dos seres humanos, Deus tem outras classes de criaturas, né? Deus é um Deus criativo, um Deus criador. Então, seria muita pretensão achar que, né, só temos os seres humanos, né, em todo esse universo. Na verdade, tem uma segunda classe de seres aqui, que são os anjos. Eles são seres espirituais e a Bíblia é vasta em material explicando quem são os anjos.
Agora, olha os detalhes que o texto traz. Esse anjo foi criado perfeito. Eu até destaquei a palavrinha aqui. Se ele foi criado perfeito, significa o quê? Que não é Deus que criou o mal. Ele criou esse anjo perfeito. Então, Deus não é responsável pela criação do mal nesse ser. Deus criou todos os anjos perfeitos. Mas um dia esse anjo pecou e por isso ele foi expulso do céu. Esse anjo ocupava uma posição privilegiada no céu. Ele diz aqui o texto que ele era querubim da guarda. Em outras porções da Bíblia, por exemplo, lá em Ezequiel, é dito que esses querubins são aqueles anjos que estão mais próximos de Deus, são os imediatos de Deus no sentido de execução das suas ordens. Então, um anjo que tinha uma posição muito privilegiada no universo. E por causa dessa alta posição, né, por causa dessa formosura, elevou-se o teu coração. Por causa dessa alta posição, o seu coração aí se corrompe. Bom, vamos em frente. Em Isaías, a gente tem um outro detalhe desse mesmo evento do que aconteceu lá no céu. Olha o que Isaías diz agora. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e olha aqui, ó. Serei semelhante ao Altíssimo. Então, o que a gente entende olhando esses textos todos? Né? Que o pecado ele surge misteriosamente do céu, como resultado da escolha de um anjo chamado Lúcifer. Esse nome Lúcifer, se você procurar na Bíblia, não existe, tá? Mas é um nome que vem ali da tradução latina da Bíblia, que significa portador de luz, né? Muito baseado nessa expressão aqui, a estrela da manhã, ou estrela da alva. E a Bíblia descreve esse ser como o diabo, que significa caluniador, como Satanás, que significa adversário de Deus. Mas o que a gente entende, então, de todos esses textos? Como resultado desse orgulho no coração desse ser e o desejo de ser igual a Deus, igual no sentido de poder, de posição, de governo, Lúcifer ele foi expulso do céu, é lançado por terra, e a terra era recém-criada. Como é que a gente sabe que quando Lúcifer, né, e os seus anjos são lançados à terra, a terra era recém-criada? Pelo próprio relato de Gênesis 3, porque só existia duas pessoas na face da terra, que era Adão e Eva. Então isso mostra a terra recentemente criada por Deus, e aí ele se aproxima aqui e vem e é lançado para a nossa terra. Então, juntamente com ele, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas vem um conjunto de anjos, e a própria Bíblia diz que é 1/3 de todos os anjos. A terça parte dos anjos aderem às propostas de Lúcifer e vem para essa terra e entram em rebelião contra Deus. Mas agora, aqui surge uma questão muito crucial, né? Primeiro, como que o pecado surgiu no coração de um ser perfeito? A gente viu que a própria Bíblia revelou que Lúcifer foi criado perfeito. Como que o pecado surge no coração de um ser perfeito e um ambiente perfeito, que é o céu, na presença de um Deus perfeito? A própria Bíblia diz que isso é um mistério, né? Não tem explicação. Nós não temos explicação. Mas tem a ver com o fato de Deus criar seres com liberdade de escolha, com livre-arbítrio. Pelo fato de Deus ser amor, ele dota as suas criaturas com essa capacidade de liberdade de escolha. Deus não cria robôs. Ele optou criar dessa forma, com liberdade de escolha, para que as suas criaturas voluntariamente o amassem. E pelo próprio prazer de o amarem, né? E não por terem sido programadas para amá-lo. Então, não tem explicação ao pecado, mas reside no fato de Deus criar seres com liberdade de escolha. Portanto, voltando à pergunta inicial, né? Lá no nosso começo, da própria capa da revista Veja, qual é a origem do mal? Claramente a Bíblia revela que Satanás é o autor do mal, ele é o pai da mentira, ele é o grande acusador e ele é o adversário de Cristo, né? Agora vamos lá para a tentação, olhar alguns detalhes lá da dinâmica da tentação dos versos que a gente leu, agora que a gente sabe quem é esse ser que estava personificado ali na serpente, né? O grande inimigo de Deus. E é interessante que quando a gente olha a dinâmica das tentações, a gente começa a perceber que Satanás fez com que Eva experimentasse uma certa dissonância entre as percepções que ela tinha da realidade, da própria árvore proibida, e da ordem divina de ela não comer do fruto, né? Esse diálogo mostra uma tensão ali entre o que ela observava, a própria experiência humana que ela tinha ali com a árvore e com a própria serpente, a interação com a serpente, versus o que Deus tinha revelado.
né? E a gente vê uma grande astúcia. Por isso que ele é o pai da mentira, né? A gente vai ver aqui um pouquinho nos diálogos a astúcia ali do inimigo de Deus para tentar introduzir o mal nesse mundo. Eu trouxe aqui uma listagem rápida dos diálogos, só para a gente dar uma olhada e entender exatamente o que aconteceu ali. Qual que foi a declaração original de Deus que a gente viu lá no nosso último estudo, no capítulo 2 de Gênesis, lá nos versos 16 e 17? O que a gente viu lá? O que Deus disse, né? Então, criou Deus o homem e a mulher e o colocou para cuidarem do jardim, e Deus deu uma ordem. Que ordem Deus deu? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que Deus diz lá? Certamente morrerás. Essa foi a declaração de Deus lá no capítulo 2. Só um ponto aqui sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal, essa expressão conhecimento do bem e do mal. Essa árvore não tinha nada em especial, necessariamente nenhuma propriedade especial com ela, mas ela era uma árvore que Deus escolheu para provar a fidelidade do homem no seu relacionamento para com o próprio Deus. Deus sabia que o conflito aconteceu lá no céu e que esse ser que se rebela tentaria buscar adeptos para o seu governo, né? A Bíblia não revela, mas muito provavelmente ele deve ter visitado outros mundos com seres criados por Deus para tentar, né, buscar adeptos aí para sua causa. Mas, enfim, ele vem para essa terra e Deus, sabendo que haveria a possibilidade de escolha, Deus permite e Deus limita a atuação desse ser, de Satanás, do diabo, ali dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que essa palavra conhecimento aparece lá no original hebraico com um artigo definido, ou seja, isso é geralmente traduzido como uma experiência. Não uma experiência teórica, mas uma vivência. Então, a gente poderia entender essa árvore do conhecimento do bem e do mal como uma árvore que propiciaria uma experiência de vivência, né, com o mal. Ou seja, um teste que Deus permitiu que acontecesse ali com o ser humano. Bom, agora a gente entra em Gênesis 3 mesmo. Olha a declaração da serpente aqui no verso 1. Mas a serpente mais sagaz, guarda essa palavra sagaz, que a gente vai voltar a ela mais para frente. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que a gente percebe aqui, né? Que, na verdade, a serpente está dando uma distorcida no que Deus falou originalmente. Por isso que eu trouxe junto aqui para a gente comparar as duas coisas. Ela faz uma pergunta invertendo no sentido negativo, com que objetivo? Para levantar dúvidas, né, dentro da cabeça de Eva, no coração de Eva, para que ela questionasse o que? A generosidade de Deus, né, e plantar sementes ali de descontentamento. Deus, olha a declaração original de Deus, de toda a árvore, ou seja, bem abrangente, vocês podem comer, porém essa não. Há exceção ali. A serpente inverte, ela fala, é verdade que Deus falou que de nenhuma árvore você pode comer, com todo esse objetivo de plantar dúvidas, né? Então ela inverte a declaração, dizendo necessariamente a mesma coisa, mas enfatizando as restrições com o objetivo de distorcer o caráter de Deus, né? E ela, quando ela cita aí de modo intencional e de forma incorreta o que Deus disse, a instrução de Deus, o que ela está querendo fazer com que Eva, né, com que aconteça com Eva? Ela começa a incitar Eva a corrigir a declaração. E ao incitar Eva a corrigir a declaração, ela atrai Eva para a conversa. Lembra a ordem original? Não se aproxime, não se separe do seu marido, né? Deus sabia, era um momento de prova. Então, Deus dá orientações para que eles não se separassem, para que eles ficassem juntos. E aí, a forma como a serpente, né, o diabo coloca as coisas aqui, ele puxa Eva para dentro da conversa. Bom, aí Eva responde, isso está lá nos versos 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva responde à serpente, repetindo a mesma proibição de Deus, mas acrescenta uma outra razão por que ela não iria comer. E isso está correto, de acordo com o que Deus tinha revelado. Para que a gente não morra, para que eu não morra, para que não morrais. Por isso que eu não vou comer. Né? Então, ela traz a declaração exata do que Deus disse aqui. Só que olha agora como a serpente já começa, como o diabo é astuto, como ele já começa a trabalhar com a mentira. Olha o que ele diz.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Foi isso que Deus falou? Deus disse: certamente morrerás. Ela já mente aqui e diz o contrário. É certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aqui o como Deus, né? Lembra lá quando a gente leu as descrições lá de Ezequiel e de Isaías, o que surge no coração desse ser, né, desse anjo de luz que foi criado perfeito? Ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. E de novo aqui, olha, o mesmo elemento de orgulho, de exaltação própria, é trazido para essa tentação aqui para Eva. Seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. O que a serpente está sugerindo aqui? Né? Ela replica que não vai ter morte, e ela justifica, sugerindo que Deus estava mentindo, né? Porque se ela diz o contrário do que Deus disse, ela está dizendo: Deus mentiu. Deus, vocês não vão morrer, né? É isso que eu estou dizendo para você. E Deus falou isso, Deus mentiu para impedir vocês de alcançar uma posição de divindade ao lado de Deus. Nota como, né, o mesmo problema que acontece no céu está sendo a mesma questão, né, de usurpação e de exaltação própria, de egoísmo, está sendo trabalhado aqui nas declarações. E aí vem o momento crucial de decisão, né, de Eva. Vendo a mulher, no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também para o seu marido, e ele comeu. Então, qual é a conclusão de Eva de todo esse diálogo? Eva percebe, lembra que eu comentei que tinha uma dissonância? A serpente queria introduzir uma dissonância, né, entre as percepções de Eva e o que Deus disse. Eva, então, conclui que tem uma divergência mesmo entre o que ela tinha ouvido de Deus e o que ela acaba de ouvir da serpente. E aí ela prefere, né? Ela se apoia nas evidências, entre aspas, das suas próprias conclusões para escolher rejeitar o que Deus havia pedido. Ela come do fruto, leva para o seu marido, e nesse momento a Bíblia diz que homem e mulher se tornam pecadores, né? Olha a astúcia do inimigo aqui. É óbvio que Deus não revelou todos os detalhes para Eva. Tinham elementos aqui que ela não sabia. E aqui que está o exercício da fé, né? Deus diz alguma coisa claramente se expressa, dá um mandamento, né? E aí surge aquela pergunta: mas o mandamento, a lei de Deus só apareceu lá no Êxodo? Não. Olha a lei de Deus aqui. Deus está dizendo alguma coisa. E o ser humano fazendo alguma coisa diferente do que Deus pede. Agora, olha a astúcia do diálogo, né? E desse diálogo a gente começa a perceber, é daqui que surgem as duas mais sedutoras propostas que tem assolado a humanidade ao longo de todas as épocas. É o que eu grifei aqui em amarelo. É certo que não morrereis e serão como Deus, né? Então, é certo que não morrereis, o que é? Imortalidade. Né? O ser humano achando que é imortal, ou as filosofias dizendo que o ser humano é imortal. E a semelhança com Deus, né? E como Deus. Sereis como Deus. O duro é que, assim, essa filosofia que nasce aqui no Éden, tão antiga quanto o próprio Éden, ela está permeando, ela permeou todos os momentos da história humana, né? E principalmente agora, no momento que a gente vive. Essa filosofia que já hoje, nos nossos dias, adquire aí contornos de movimento, no fundo, o que é? É o humanismo. O que é o humanismo? É você colocar Deus de lado e colocar o ser humano assumindo o centro e o controle da sua vida, né? E é interessante que o conceito do humanismo é a base de várias coisas. Primeiro, do próprio paganismo egípcio, caldeu, greco-romano, mesopotâmico, né? Que criavam deuses à imagem e semelhança do homem, né? Deuses irados, deuses que precisavam ser apaziguados, né? Então o homem precisava fazer coisas para apaziguar a divindade, né? De novo, é o humanismo, é o ser humano no centro, né? É o ser humano fazendo coisas para agradar a divindade. Os próprios faraós no Egito, a gente vê muito isso na história egípcia, né? Que eles levavam todos os tesouros porque eles precisavam disso na vida futura e precisavam das armas porque eles precisavam lutar com as divindades e tudo mais, né? Mas, enfim, essa é a base de todo o paganismo, né, histórico. Mas também a base, né, o humanismo, a crença da imortalidade, né, e da supremacia do ser humano acima de Deus é a base também de todo o pensamento autoritário e totalitário. Um líder autoritário e totalitário, o que é? Uma pessoa centrada em si mesma, né, que não ouve nem os seus imediatos, é aquele que faz aquilo que pensa que quer fazer.
E o mais triste dessa história toda, né? O humanismo hoje é a base de boa parte do cristianismo contemporâneo. Infelizmente. Aquele cristianismo que tenta manipular Deus em favor dos desejos humanos, né? O ser humano tentando sensibilizar a divindade pelo que ele faz para receber o favor, para receber aquilo que ele quer. Infelizmente. E aqui fica um alerta para nós, né, de todo esse relato, de tudo o que do que aconteceu, do que a gente viu até agora, nessas dissonâncias introduzidas são as estratégias recorrentes de Satanás até hoje. Ele quer nos convencer aqui de que há mais vantagens em desobedecer a Deus do que em obedecer a Deus. E ele sugere, né, olha, desobedeça a Deus, porque você vai ter uma experiência mais completa, você vai ser mais feliz. E ele sempre apresenta o plano de Deus da mesma forma como ele apresentou aqui para Eva, como alguma coisa limitadora. A ideia de que servir a Deus vai restringir a sua liberdade, que vai impedir de você ter boas oportunidades na vida e que você vai ter que renunciar às coisas boas que você deseja. E isso mostra para nós que é uma grande cilada, é o grande estratagema mesmo do inimigo de Deus, do diabo e de Satanás, né? É uma grande cilada, porque os planos de Deus para a nossa vida sempre são os melhores. Desobedecer a Deus sempre vai trazer sofrimento, escravidão, culpa, morte. É aquela segunda face da natureza. A nossa única segurança nessa vida consiste em seguir exatamente aquilo que Deus diz, andar pelos caminhos de Deus. Dúvidas? A gente fecha esse primeiro bloco. Dúvidas, pessoal? Karina, Rodolfo, me ajudem aí, que eu não vos enxergo. Ó, no chat não tem nada. No chat está tranquilo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Aproveita para falar. Que é bom perguntar. É bom a gente ir trocando. Eu tenho. Aí, Sil. Inaugura aí. Áreas, todas. Opa! Vamos lá. Fábio, não, é fascinante, né? Isso tudo que você falou. A minha pergunta como é que você vê? Porque é uma tentação, a palavra é essa, né? Uhum. E como é que você discerne? Eu acho que essa que é a questão, pelo menos para mim, né? Como é que eu vou discernir, né? Porque Deus fala, ó, você não come, senão você morre. Sim, sim. Aí chega a serpente e diz, não, come que você vai ser igual a Deus. Sim. Como é que eu vou discernir se essa igualdade, essa coisa, você quer ser igual ao teu pai, não quer? Sim. Como é que você discerne? Eu não consigo entender muito bem isso. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Sil. Como é que eu discerno o certo do errado? Ou esse ser igual a Deus no sentido positivo ou negativo? Eu acho que... Está dando eco, né? Pode falar. Tá de boa, a gente está te ouvindo. Bem. Chega uma pessoa não, na verdade era um primeiro ser falante que ela ouviu, não é? Sim, exato. Então, um ser falante do mundo dela chega e fala, não, ó, come aqui, você vai ser como Deus, como teu pai. Como é que eu discerno, como é que eu consigo falar, não é Deus falando aqui? Ah, perfeito, peguei, Sil. Não, tá perfeito, é super jóia essa pergunta. Olha todo esse relato. O diabo, ele é muito astuto, por isso que, né, a serpente era mais sagaz aí, né, essa sagacidade. Ele nunca vai se revelar exatamente como ele é, ele nunca vai te contar a mentira exatamente como ela é. Ele sempre vai misturar a verdade com o erro, sempre. E como é que a gente discerne? Primeiro, o discernimento é espiritual, é Deus, é através do Espírito Santo que nos dá esse discernimento, né, de conhecer a vontade de Deus. É nos elementos da mentira que a gente vai perceber isso. Por exemplo, lá nessa segunda declaração da serpente, ela diz, é certo que não morrereis, e você vai ser como Deus. Ou seja, ela está trazendo o negativo, ser como Deus aqui, não no sentido de ser bom como Deus, ser amor como Deus, de ser cuidadoso, terno como Deus. Não é os atributos positivos, não. Aqui era a usurpação da exaltação do ser humano mesmo no nível de Deus. Você vai conhecer coisas que você jamais conheceu, você vai ter vislumbres maravilhosos,
daquilo que, né, que Deus não revelou. Ela está insinuando mentiras aqui. Então, é sempre pegando dentro das declarações, dentro das sugestões do inimigo, e aí trazendo para o nosso mundo real, o que a vida nos oferece, eu preciso separar o que é verdade de erro. E como é que eu separo verdade de erro? Aonde está a verdade? A verdade está exclusivamente na revelação bíblica da palavra de Deus, né? O que a gente tem na própria revelação bíblica. Então eu preciso comparar o que me cerca versus a revelação bíblica. E se tiver misturado, eu rejeito. Porque uma meia verdade ou 90% de verdade, uma meia mentira, uma meia verdade ou 90% de verdade e 10% de mentira, é uma mentira, né? Tem elementos ali que são realmente estratagemas para nos destruir. Né? O diabo, o próprio Jesus falou, né? O grande objetivo dele é destruir, é trazer, é escravizar o ser humano, porque, né, ele já sabe que ele não tem solução, ele não tem mais oportunidade. Então, ele quer trazer sofrimento para Deus, né? Para o coração de Deus. Então, é dessa forma que eu vejo. O Fábio, só complementando, uma coisa interessante assim que a Bíblia mostra, né? Isso assim, sempre Deus fala antes, né? Então, como Boa. você disse assim, ele sempre vai dar antes o caminho. Ele sempre avisa de um juízo, ele sempre avisa de alguma coisa, ele sempre avisa antes e ele sempre vai determinar as consequências. Eu falo que ele é muito psicólogo, behaviorista ainda, que é a linha que eu sigo, porque ele explica bem os antecedentes e explica muito bem as consequências. Então, assim, ele sempre deixa muito claro antes. Então, fica fácil você ver que tem alguma coisa errada. E o que Satanás vai usar mais aqui, que eu acho que me chama muito a atenção, é a questão da sedução, né? A questão de tentar Engano. dar ali o que foi dito, indo para um outro caminho de sedução. E aí já vou até juntar, falando aqui um pouquinho do comentário do chat, né? Que assim, que o homem usou a razão, né, para fazer a escolha naquele momento. E que essa razão também é a mesma razão que a gente usa para fazer o culto racional a Deus, né? E que parece que é uma linha tênue às vezes, né? Assim, de tipo, parece que Deus deixou ali uma brecha, né? Deixou uma brecha ali, assim. E eu fico pensando assim, como psicóloga, a gente que estuda a razão, uma das coisas que mais chama atenção dentro da psicologia são os nossos erros de interpretação. Porque eu fico pensando assim, que Adão e Eva eram recém-criados, então eles ainda não tinham a complexidade do universo, não saberiam entender não teriam realmente a visão de Deus, que vê tudo, que sabe tudo, não tem a onisciência, né? Não saberiam isso tudo. A partir do momento em que a gente não sabe tudo, a razão, ela precisa estar condicionada a algum elemento exterior. Ela precisa estar conectada a um elemento outro superior que saiba, né, para que dirija. Então, assim, que a gente percebe hoje de pesquisa, né, assim, a razão ela é totalmente, ela pode ser enviesada. E se a pessoa, que aqui sempre vem vamos dizer assim, o elemento externo com uma direção, né, com uma orientação. E assim, o que me chama a atenção e tem me chamado é que o ser humano precisa de uma orientação externa. A gente sempre vai estar precisando de uma orientação externa. É uma necessidade, né? Então, assim, quando a nossa razão hoje em dia, né? A gente não tem esse elemento, a gente vai ouvir o elemento externo. A partir da hora que a gente ouve esse elemento externo, se a gente não souber exatamente o que a gente está ouvindo, o que a gente está seguindo, a gente pode distorcer. E tem uma linha da psicologia que só trabalha com as distorções cognitivas, né? Como nós temos várias. No dia a dia, a gente faz muitas distorções. E a própria psicologia fala que para evitar essas distorções, a gente precisa estar constantemente avaliando o nosso modelo de pensamento com o modelo externo. A psicologia para aí
E ela é muito, não sei se eu estou falando grego, viu, gente? Vocês me perdoam, mas estou filosofando aqui. A psicologia para aí porque ela fala que precisa de um modelo externo para calibrar. Só que o problema é que o modelo externo da psicologia é baseado nos modelos humanistas. E aí as premissas são falácias, porque volta como se o próprio ser humano correndo atrás do rabo, né? Então, o tempo inteiro correndo atrás do rabo, porque ele precisa de um elemento externo, mas o elemento externo é ele mesmo que não tem capacidade de fazer isso. Então, assim, a própria lógica a respeito da mente, do funcionamento humano, exige algo externo, que de lá vem a direção, vem a orientação e o caminho. Não sei se ficou claro. Excelente, Ah, Karine. Algo Só, externo absoluto, né? eu, Absoluto. mas espera um pouquinho. Se a serpente chegou para você e falou assim, eu estou te dando conhecimento, porque é isso que ela falou, não foi? Não? Não, ela disse assim, ela sugeriu, olha, os seus olhos vão se abrir. Ela não disse de onde viria isso, Sil. Que na verdade, olha, Deus está escondendo coisas de vocês que está impedindo de você ser como Ele, de conhecer tudo. Então ela ofereceu aquilo que ela não tinha, entendeu? Ô, Ela A Fábio, nunca Bíblia, poderia ter oferecido isso. ela é muito simplista aqui, assim. Quando eu fico lendo aqui, assim, me vem um pouquinho da questão dos diálogos, né? Assim, Satanás foi muito, aliás, ele é astuto, né? Ele é extremamente astuto, no sentido de que ele coloca um diálogo aqui que ele sabia exatamente o que ia provocar de emoção e de sentimento. Então, assim, Exato. apesar da gente ter razão, a nossa razão, ela é sempre direcionada com sentimento e emoção. O jeito que ele coloca a conversa, ele sabia que ele ia plantar dúvida. E essa frase aqui que ele fala, porque Deus sabe que no dia, porque Deus sabe que no dia, eu estou dando a entonação, a Bíblia não fala isso, tá? A entonação é minha. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. É o que o Fábio disse, ele deixa ali todo o discurso que a gente faz na vida, tem uma hipótese por detrás, tem alguma tese por detrás. Aqui na fala dele, ele deixa uma tese, né? Qual é a tese de Satanás aqui atrás? O que ele está colocando na cabeça da Eva? Ele coloca a ideia de que Deus está escondendo algumas coisas, que Deus não contou tudo para eles, né? Está Que peraí, impedindo ela, né, de ser é. melhor. Então, não é ele que promete, mas ele deixa no discurso dele uma tese implícita de falando assim, Deus não te contou. porque Não eu Ele sei só sempre se... queria. provoca dúvida, né? Ele sempre joga dúvida no que Deus diz. Ah, eu só queria acrescentar aqui, deixar isso em termos bem práticos, como discernir isso daí, né? Veio ali a serpente e ofereceu alguma coisa e Eva tomou a decisão pela serpente. Tá? Quando a gente vai tomar uma decisão, às vezes, racionalmente, fica muito difícil da gente tomar uma decisão. E, em geral, como que a gente vai fazer? Para que lado que a nossa razão vai pender? Para o lado que você tenha maior confiança. Então, por exemplo, um instrumento qualquer que você comece a utilizar, uma ferramenta, um carro, por exemplo, você vai ter confiança de quando você virar o volante, os comandos vão estar funcionando e ele vai virar. Então você já tem uma confiança naquele carro, então você vai tomar as decisões corretas para que ele vá para lá e para cá. Numa pessoa é a mesma coisa. Se você acha que você pode embasar-se em alguma pessoa para tomar alguma decisão para sua vida, porque você já conhece muito bem aquela pessoa, sabe como ela planeja, como ela pode te dar uma opinião acerca daquilo. E aqui seria a mesma coisa de ter confiança em Deus. E a confiança vem como? Vem de conhecer. Então, em termos práticos para nós hoje, o que eu posso fazer para conseguir perceber aí aonde que está o caminho correto? Né? Eu posso saber conhecendo a Deus, conhecendo o plano de Deus, e isso é uma coisa que é um conhecimento infinito para a gente adquirir. Então, a gente sempre vai estar cometendo erros aí, porque a gente não vai conseguir conhecer isso 100%. Né? Mas quanto mais eu conheço, maior a probabilidade de, no momento em que vai aparecer alguma oportunidade assim, eu conseguir discernir se aquilo lá é de acordo com a vontade de Deus ou não. Se aquilo lá é de acordo com os planos do Criador, de quem foi o designer de tudo aqui, ou se não é, se é alguma coisa externa. Perfeito.
Vamos para a segunda metade? Posso só fazer um comentário que está aqui Claro. no chat, a gente termina, né? Falando aqui um comentário assim: se o adversário do ser humano era tão persuasivo, o risco para o ser humano não era desproporcional se comparado com os recursos humanos? Aí sim, eu queria falar, veja se vocês podem me complementar. O que eu acho interessante é assim, se a gente for analisar isso por uma perspectiva humanista, sim, com certeza. Só que a Bíblia, claro que assim, aqui quando a gente lê, eu sempre falo isso com a Silvana, mas não está escrito aqui. Não está escrito aqui. Mas conforme a gente vai lendo a Bíblia, e a Bíblia ela vai se autoexplicando, eu chamo isso de loops, né? Ela vai se autoexplicando e ela vai voltando. E vai chegar uma hora que vocês vão ler um elemento e a sua cabeça vai instantaneamente remeter a uma passagem. Isso vai acontecer no futuro com vocês, creiam em mim. E aí o que acontece aqui, na cosmovisão bíblica, ou seja, olhando a própria Bíblia como explicação desse dilema, isso já não se mostra verdadeiro, porque a Bíblia vai falar justamente assim, que existe, né, esse adversário, e esse adversário, ele é terrível, mas Deus estará sempre ao nosso lado quando a gente decide confiar nele e a gente consegue conectar o nosso Criador, a gente se torna, de alguma maneira, um com o nosso Criador. Eu vou voltar no capítulo que eu sempre gosto de voltar, a Silvana já sabe de cor. Ela vai até falar, qual que eu vou falar, Sil? Adivinha? João, videira. João! É João 15, né? Agora deu branco. 15, videira. Da videira. Ali, para mim, é o evangelho, né? Quando a gente está conectado à videira, o poder de Deus flui através de nós, né? O poder da vida. Então, assim, olhando o recurso humano na ótica humanista, sim, não dá certo, mas olhando na cosmovisão bíblica, eu tenho disponível, quando eu estou conectado a Cristo, todo o recurso da divindade. E a Bíblia diz em vários momentos, eu estava estudando Josué agora, e Josué fala assim, né? Deus fala para Josué: olha, de você só precisa ser forte e corajoso, porque a luta é minha. Então, assim, a partir do momento em que a gente está conectado a Deus, flui da gente esses recursos e a luta passa a não ser nós, mas passa a ser de Deus, dentro da cosmovisão bíblica, tá? Perfeito. Um E aí, ponto até... legal aqui para compreender bem é você compreender bem o que é o mal, né? Eu acho que o Fábio talvez vai chegar a discutir isso um pouquinho mais para frente, então eu não vou adiantar isso. Mas se você compreender bem, porque a gente tem estudado até agora o bem, né? Até o capítulo passado a gente estudou muito o bem. E se a gente compreender bem aí o que é o mal, eu acho que ajuda bastante aí, não só nisso, mas na compreensão de todo o restante da Bíblia. Perfeito. Isso é um Fábio, dá tempo ponto. de um último comentário, acho que o Tá, vai Daniel lá. levantou a mão. Daniel, Vai, levanta, claro. quer dizer, fala. Respondendo à pergunta, Deus não deixa a gente ser tentado além do que a gente pode vencer. Diz em Coríntios 10, 13, que ele vai sempre prover um caminho que pode sair da tentação. Então, essa aplica a nós e aplica também a Adão e Eva no jardim. Claro que o Satanás foi muito astuto, mas Deus não deixou uma situação que eles não podiam. Eles tinham a opção de não pecar. Perfeito. E só para fechar esse ponto, acho que a grande, para mim, história narrativa bíblica que mostra exatamente isso que a gente está discutindo aqui é Jó. Porque aqui a serpente ficou na conversinha, né? Ficou na sedução, na sagacidade, né? Para tentar introduzir Eva na conversa e enganar e distorcer as palavras de Deus. Mas no caso de Jó, foi permitido, Deus permitiu que Satanás atuasse diretamente na vida dele, né? E Jó foi perseverante ali, conectado à videira. Bom, e aí você já me deu o gancho, Karine, para o próximo bloco aqui, né? Quais as consequências do pecado? A gente vai ver essa desconexão generalizada aqui. Então, agora vamos para os versos 7 a 14. Alguém poderia ler para nós, por favor? Perdão, 8 a 14. Não, 7 a 14. Detalhe. A gente já vai ler tudo, até para a gente já e fechar a leitura aqui. 7 a 14, pulo 15 e 16 a 20. Quem está com a Bíblia, podia ler para nós, por favor?
7 a 14 e 16 a 20. Eu posso ler, mas eu não sei se eu estou aparecendo aí. Tranquilo, Jane, pode ir. Eu não estou aparecendo? Eu não vejo ninguém. Eu não sei o que acontece aqui no Eu meu... também não estou te vendo, mas eu ouço a tua voz. Está te ouvindo bem, engraçado Jane. que está acionado o vídeo, mas eu não sei o que acontece. Bom, vamos lá, posso ler então, né? Perfeito. 7 a 7. 14 e 16, 7 a 14, pulo 15 e 16 a 20. Tá. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Pulo 15. 16, né? 16, isso. E disse para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: Por que deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei? Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com o sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Deu? Até o 20? Até o 20. Ah, o 20, tá. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, pois ela foi a mãe de todo vivente. Forte Perfeito. isso, hein? Pois é. Perfeito. Chegamos até o 20. Bom, consequências do pecado, né? O que acontece? Então, no primeiro bloco, a gente viu todo o incidente. Agora, o que aconteceu depois que o ser humano, né, que Eva aceita as sugestões da serpente, come do fruto e leva para Adão, e aí ambos pecam. A gente começa a ver uma ruptura generalizada nos relacionamentos, né? Assim, impressionante. Primeiro, a ruptura do relacionamento com Deus. O que a gente viu aqui no relato, na leitura? O ser humano ele se esconde, né, para procurar se cobrir a sua nudez com folhas de figueira. E ele, por que ele se esconde? Porque agora ele não podia mais se comunicar face a face com Deus. E Deus chama, né? E diz lá também, porque estavas nu, me escondi. Ou seja, começa a entrar dentro da natureza humana um outro conjunto de sentimentos. Vergonha, peso de uma consciência culpada diante de Deus, né? E nesse contexto aí da culpa e da vergonha aí do ser humano, aqui é falando com Adão, mas estava falando com os dois, Deus faz uma breve pergunta: Adão, onde você está? Né? Não que Deus não soubesse, mas para provocar ali a reflexão, para que Adão pensasse no que aconteceu, para que gerasse a reflexão. E nas respostas que a gente viu ali na sequência, a gente vê que todo mundo tenta se evadir da responsabilidade, né? Adão e Eva pecaram ali, né, em conjunto, como casal, e quando Deus vai e busca eles cada um começa a colocar a culpa um no outro, né? O homem culpa a mulher que me destes me trouxe do fruto. E assim responsabiliza sutilmente quem, né? A mulher que me destes me deu do fruto e eu comi. Adão está responsabilizando a Deus, né? Então, olha a ruptura do relacionamento com Deus aqui. A mulher, por sua vez, fala que não, foi a serpente que me enganou.
Ou seja, ninguém assume responsabilidade pelo que fez, e aí essa solidariedade que existia ali dentro da relação com Deus desaparece. Uma outra ruptura relacional que aconteceu é a ruptura entre eles mesmos, né? Do homem com seu semelhante. O relacionamento marido e mulher é alterado nesse momento. Quando Adão responsabiliza, né, a mulher ali pela sua desgraça, ele dá início a essa deterioração dos relacionamentos aí entre ambos e que a gente vê no nosso dia a dia até hoje, né? Já não tem mais companheirismo, a igualdade e a harmonia com a mulher, mas entra uma palavrinha aqui, dominação, né? Na minha tradução, diz assim lá no verso 16, o teu desejo será para o teu marido, né? Dando uma ideia de dominação. E aqui eu quero fazer um parênteses para a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui. Essa ideia de submissão da mulher ao homem não foi uma maldição de Deus, né? Não representa uma maldição de Deus. Deus, ele amaldiçoou a terra, mas não a relação, não o casal. Muito pelo contrário, Deus vai em busca do casal. Né? Esse domínio, aqui olhando as palavrinhas hebraicas, para ficar bem claro, porque hoje é uma corrente de interpretação, né, que traz coisas errôneas em relação ao que a Bíblia realmente quer dizer, a palavrinha hebraica que está lá no original para, né, falar desse domínio do homem sobre a mulher é o verbo hebraico machal, que significa, sabe o quê? Proteção, né? Proteção. E a palavra que é usada para o domínio sobre os animais, né, por sua conta, é uma palavra diferente lá no hebraico. É a palavra radá. Ou seja, esse domínio do homem, a gente tem que entender como proteção do homem em relação à mulher. Foi permitido por Deus para que os seus propósitos originais no matrimônio pudessem ser realizados agora no mundo de pecado. Deus sabia, Deus olha para o futuro e vê as dificuldades e a fragilidade da mulher no mundo de seres humanos que pensam em si mesmo, né? Olha o humanismo ali entrando, e o homem, né, por ter uma constituição física diferente, né, ele teria essa tendência. Então Deus diz, olha, você tem que proteger a sua mulher, porque a vida não vai ser fácil depois daqui, né? Então, para a gente fechar esse parênteses, nada indica, isso eu queria frisar bastante, nada indica aqui no relato que essa submissão da mulher ao homem se refira a um domínio do sexo masculino sobre o feminino, mesmo após a entrada do pecado. Nunca foi plano de Deus. Mesmo com o pecado, Deus dá orientações para que o homem proteja, que a função do homem seja de proteção da mulher e não de né, fazer com que ela se seja submissa. Portanto, é algo que foi necessário na esfera matrimonial, na esfera do lar mesmo, dentro desse mundo de pecado, né? E aí Adão dá um nome para a mulher. E os ataques que eu comentei, né, que hoje a gente vê, a Bíblia é machista, né? A Bíblia tem coisa, olha lá, tá vendo? A Bíblia diz que o homem tem que subjugar a mulher mesmo, e não é nada disso. Na verdade, aqui é de proteção, né? A gente precisa entender que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura específica. Deus usa o vetor da cultura para comunicar um conhecimento de si mesmo e da salvação. E, como toda cultura, de seres humanos falíveis e pecadores. Bom, outro relacionamento que também se rompe, o relacionamento do homem com a natureza. Quantas coisas que a gente viu aqui que aconteceram com a natureza, né? Então, a natureza criada para ser administrada, preservada ali pelo ser humano, agora se torna sua rival. O homem vai ter que lutar contra a terra, né? A terra agora vai produzir cardos, abrolhos, né, espinhos e tudo aí, por aí vai. Portanto, todas as crises ambientais, a devastação da natureza, a destruição dos ecossistemas aí que a gente vê hoje, que não estão no nosso dia a dia, tiveram sua origem aonde? Exatamente na transgressão realizada por Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Uma outra ruptura que surge ali é no relacionamento do ser humano consigo mesmo, né? O ser humano passa a não se entender mais. Sentimentos de culpa, vergonha, medo, que até então eram desconhecidos, agora estão no dia a dia aí de Adão e Eva, né? E são agora parte integral da experiência humana. Portanto, quando o homem ele peca e ele vê que ele estava nu, né, ele se sente alienado. Ele se sente com esse rompimento de todos esses 4 níveis de relacionamento ali. E aí a Bíblia diz, né, que essa aura de santidade que o envolvia desaparece e ele agora percebe que estava nu, ou seja, desconectado de Deus. Uma outra consequência foi que agora o homem passa a ter natureza pecaminosa ou tendência para fazer o mal, né? Eu vou ler agora o verso 22 aqui do nosso relato, que diz assim, ó:
Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, né? Então, Deus tinha que fazer alguma coisa ali com aquela árvore que era realmente uma fonte de abastecimento da eternidade humana. Mas vamos entender o que Deus está dizendo aqui, né? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Como é que a gente entende isso? Na verdade, temos um probleminha de tradução aqui. No original hebraico, sabe como que é esse texto? Eis que o homem era como um de nós. Era. Isso está totalmente em linha com o que a gente viu no capítulo 1 de Gênesis. Lá no verso 26, Deus diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. Então, o ser humano agora, desconectado, alienado de Deus, ele não é mais como Deus, ele era como Deus, né? Como um de nós. Então, nós fomos criados, né? O ser humano foi criado com caráter puro e reto quando sai das mãos de Deus. Mas quando o ser humano peca, quando Adão e Eva pecam, eles se tornam semelhantes a quem? Se eles eram como Deus, agora eles se tornam semelhantes a quem? E aqui tem um ponto muito interessante. Se a gente voltar lá no verso 1 do capítulo 3, qual é o adjetivo utilizado aí para descrever a serpente? Lembram? Sagaz, que é a tradução da palavra hebraica harum. Essa mesma palavra aparece mais uma única vez no verso 10 que a gente leu, que lá diz assim, né? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O nu, sabe que palavra hebraica é? Harumim, que é da mesma origem da palavra harum. Ou seja, a serpente era harum, sagaz. E o homem, quando peca, se torna harumim, nu. Ou seja, sagaz como a serpente. Então, o ser humano, Deus está dizendo aqui, eis que o homem era como um de nós, mas agora ele se tornou como a serpente, sagaz, né? Trazendo natureza pecaminosa dentro do seu ser. O que isso nos mostra, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas após o pecado, pela natureza pecaminosa que passa a habitar em Adão e Eva e em todos os descendentes de Adão, nós ficamos semelhantes a Satanás. É interessante que a gente vai ver mais para frente que essa semelhança com Satanás vai gerar uma descendência da serpente. Bom, uma outra consequência, a expulsão do jardim, né? Isso aqui eu vou ler rapidinho só para a gente não gastar tempo, né? Os versos 23 e 24 dizem assim, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, expulsão do jardim. E por último, consequência máxima aqui de toda essa desconexão de Deus, e aqui eu trago, né, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, toda essa ruptura de relacionamentos que se resumem nessa alienação do ser humano, dele em relação a Deus, dele em relação ao semelhante, dele com a natureza e dele consigo mesmo, produz morte, né? O salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, né? Isso mostra para nós aqui uma coisa muito importante, muito séria, né? Como o pecado é algo sério e tremendamente ofensivo a Deus. Se Deus é a fonte de vida, o pecado nos leva para o oposto disso, né? Nos separa de Deus e nos leva para a morte, que é essa separação plena, total e eterna de Deus. E aqui é a morte eterna mesmo. Por isso que a imagem da videira, ela representa muito bem essa relação do ser humano com Deus, né? Esse relacionamento íntimo de um tal nível de ser nutrido pelo próprio Deus, né? No dia a dia. Por isso que a gente não está em desvantagem. Conectados a Deus, nós somos nutridos através do Espírito Santo para as nossas decisões diárias e para que tenhamos vida. Mas o pecado provoca a ruptura e a morte, né? Ou, resumindo tudo isso, como consequências do pecado, a alienação generalizada. Agora, a grande pergunta, como alguma coisa que aconteceu há 6.000 anos atrás, lá com Adão e Eva, me afeta hoje? Será que o pecado me afeta hoje? Aqui eu trago 3 textos rápidos para a gente entender isso, né? De novo, o princípio de interpretação bíblica, a gente precisa ir a Bíblia toda para ver o que ela diz sobre esse pecado, sobre essa desconexão da divindade. Romanos 5,12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram.
que isso está me dizendo? Não, mas foi Adão e Eva que pecou, né? Sim, o pecado entra no mundo por Adão e Eva. Embora nós não tenhamos culpa pelas escolhas nem de Lúcifer e nem de Adão e Eva, nós somos pecadores, porque recebemos essa herança dessa natureza pecaminosa de Adão, esse DNA pecaminoso de Adão. Como uma imagem para a gente entender fácil o que é isso, o pecado é como um vírus, né, que se propaga, que se espalha aí por todos os descendentes. Uma outra declaração da Bíblia, Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está dizendo aqui que o pecado da concepção, a relação sexual é pecado, nada disso. Em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, eu não tinha outra opção a não ser receber natureza pecaminosa provindo da minha própria mãe, né? O que isso nos diz? Que a gente nasce nesse mundo na condição de pecadores, desde pequenos. Então, não tem aquela ideia, não, a criancinha, quando ela é inocente, não, ela já nasce com natureza pecaminosa. Então, desde pequenos, nós não precisamos nos esforçar muito aí para cometer pecados, né? Seja em pensamentos, palavras e ações, né? E o pecado é exatamente isso. Esse errar o alvo, né? Essa ruptura de relacionamento, essa alienação de Deus, né? Que é o que eu faço, é o que eu deixo de fazer e são as minhas intenções. E um último texto aqui que mostra como esse vírus do pecado é alguma coisa séria e grave para nós seres humanos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu mesmo não entendo. Olha a alienação aqui, né, do ser humano com ele mesmo. Pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E aí, olha só, Paulo olhando para isso, né, dizendo, eu não tenho saída. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. Porque eu tenho esse vírus do pecado na minha vida. E olha o fundo do poço, desventurado homem que eu sou. Ou seja, que fim tenho eu? Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Não tenho solução, não tenho saída. Né? Não tenho o que fazer aqui. Então, esse texto de Paulo mostra bem que a gente vive essa batalha interna, né? A gente está inserido num grande conflito entre Deus e Satanás. E essa é a verdadeira causa de todos os nossos problemas da sociedade. É o pecado. Não são, em última instância, os problemas da sociedade é o pecado que está no coração de cada ser humano. Portanto, as soluções humanas para lidar com as questões do mundo são insuficientes e ineficazes. Porque o que está por trás é isso, é esse pecado, né? E pecado é alguma coisa que só Deus pode resolver. Pecado é muito mais do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Pecado sou eu, é um estado de espírito, é um estado de natureza. Pecado sou eu, né, em pessoa. Eu quero fazer aquilo que é o certo, mas eu faço diferente. Eu não quero fazer o errado, mas eu faço diferente. Então, é isso que a gente vê aqui, né? E aí, a gente já indo para o final, que joia, né? Mas será que tem solução para isso? Será que existe esperança? Né? A gente sabe que o caráter de Deus é amor. E olha só a situação de Deus, né? Da divindade frente ao erro, frente ao que aconteceu aqui com Adão e Eva. A gente sabe que se Deus é amor, todos os seus atos são de amor. E aqui entra um conceito muito importante até para a gente entender outras partes da Bíblia. Todos os atos de Deus são sempre mesclados com duas coisas, misericórdia e justiça. Tudo que Deus faz sempre tem misericórdia e justiça. Entendendo esse conceito, a gente vai entender um pouquinho o Êxodo, né? Quando Deus pedia para destruir algumas nações ali, mas a gente vai chegar lá. Mas olha o dilema de Deus, né? Ele sabe, o salário do pecado é a morte, né? Se você comer do fruto, vocês vão morrer. Mas Deus amava o ser humano, Deus amava Adão e Eva e não queria que eles morressem. Então, olha o dilema de Deus. Como, por um lado, salvar o ser humano pecador sem tolerar o pecado ou deixar o pecado impune? Porque se a lei de Deus é uma expressão do seu caráter, Deus não poderia ter feito vistas grossas ou jogado o pecado embaixo do tapete. Adão e Eva, vou dar uma outra chancezinha para vocês aqui, vamos ver se agora funciona, né? Deus não poderia fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele estaria traindo o seu próprio caráter, né? Aquilo que ele pede é uma expressão do seu caráter.
Então, ele tinha que arrumar uma outra solução, né? Então, nesse cenário de tristeza, de desolação e de sem saída, como a gente vê na declaração de Paulo aqui, quem me livrará do corpo dessa morte? Deus dá uma solução, né? E que solução é essa? Então, aqui a gente traz os dois versos finais do capítulo 3, né? Gênesis 3:15, o verso 15, e o verso 21. Eu já trouxe aqui o verso 15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando com os dois ao mesmo tempo aqui, com Eva e com a serpente, né? Deus está falando com os dois. Embora essas palavras sejam um pouco enigmáticas aqui para a gente, porque elas mencionam algo negativo, né? Que vai ter uma inimizade, vai ter uma guerra, vai ter uma batalha, né? Entre as duas descendências da mulher e da serpente, e vai ter um ódio envolvido aí. Tem uma significativa mensagem de conforto nessa declaração de Deus e de esperança. E essa mensagem de conforto e de esperança qual é? É que virá um descendente de você. Então, né, imagina a figura, a imagem, Deus falando com a serpente e com Eva, e Deus dizendo para Eva, olha, vai vir um descendente, e essa descendência, a palavra hebraica no original é singular, mostrando que viria uma descendência, ou seja, um descendente da mulher, que teria a capacidade de ferir a cabeça da serpente. Em outras traduções, esmagar a cabeça da serpente. Isso é conhecido, né, na Bíblia como proto-evangelho. O que é isso? Aquele evangelho embrionário, evangelho é boa notícia. Aquela boa notícia da solução de Deus para o problema do pecado, né? O que Deus estava dizendo aqui? A vitória, a serpente teve uma vitória nessa batalha, mas essa vitória não vai ser definitiva. Foi apenas uma primeira batalha, numa sequência de batalhas, numa guerra que vai culminar com a destruição final desse inimigo de Deus, quando esse descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Que descendente é esse? É o próprio Jesus, né? Aí a gente vai entender o papel de Jesus dentro dessa solução de Deus para o problema do pecado, né? E outra coisa interessante que essa declaração, o verso mostra, tem duas descendências, ou dois grupos de descendência se esforçariam para deter o domínio deste mundo, né? A descendência da mulher, a gente sabe claramente, é fácil de entender, porque, né, são os descendentes, os filhos gerados ali por Adão e Eva, mas quem seria essa descendência da serpente, né? Seriam aqueles seres humanos, nascidos, apesar de nascidos da mulher, escolheram Satanás como seu mestre e são guiados pelos seus próprios princípios pecaminosos, ou seja, de rejeitar a Deus. E isso a gente vai ver quando a gente entrar nas histórias, né, dos patriarcas até o dilúvio, a gente vai ver claramente essa descendência da serpente se manifestando, né? Pessoas que obstinadamente decidiram rejeitar a Deus e escolher seguir Satanás, né? Mas foram voluntários, de forma voluntária. Aqui entra um conceito teológico muito importante, né? Só tem duas opções, só tem dois caminhos. Eu posso escolher entre Deus e Satanás. Eu posso escolher entre um e outro. Só que, nesse processo de escolha, quando eu rejeito um, naturalmente eu estou escolhendo o outro. Porque não tem três opções, só tem duas. Então, se eu rejeito a Deus, naturalmente eu me torno um descendente da serpente e me coloco no lugar, nos caminhos de Satanás aí, né? Portanto, assim, só para fechar aqui Gênesis 3:15, tem uma descrição em miniatura aqui do grande conflito entre Deus e Satanás, né, que vai permear todas as páginas da Bíblia até o Apocalipse. Nessa descrição desse conflito, né, nessas três fases aqui, desse conflito entre Deus e Satanás. A primeira fase, uma fase mais individual, porém inimizade entre ti e a mulher, né, que é a primeira parte do texto, Eva e a serpente. Isso já aconteceu lá no Éden. Mas tem uma segunda fase desse conflito entre Deus e Satanás, entre a tua descendência, que são os ímpios, aqueles que aceitam, que se colocam nos caminhos de Satanás, e a sua descendência, o povo de Deus. Então, esse conflito entre o povo de Deus e o povo e a descendência de Satanás, né, os ímpios. E uma terceira fase que ela é individual de novo, que aí é o conflito direto entre Cristo, né, quando Cristo veio ao mundo e através da sua morte, ele entrou em conflito direto com Satanás e feriu a cabeça da serpente, né, feriu Satanás. Então, aí de Cristo e Satanás
de forma direta, né? E caminhando aqui para o final, indo agora para o último verso que falta, né, o verso 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que a gente percebe aqui? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles. O próprio Criador foi quem, num ato de amor e misericórdia, prepara vestes de peles para substituir as frágeis folhas de figueira, né, que não tampavam a nudez de Adão e Eva aí. E quando Deus veste Adão e Eva com essas peles de animais, o que Deus está dizendo? Deus está expressando a sua disposição de reatar aquele relacionamento rompido lá atrás, né? Aquela desconexão total, resgatar o homem desse completo estado de alienação, né? Então, Deus se mostra disposto a resgatar esse relacionamento que tinha sido rompido com Adão e Eva, com as suas criaturas. E quando Deus provê vestes de animais, Deus estava dando também um símbolo físico do que é a salvação espiritual, né? Esse foi o primeiro sacrifício de sangue, né, que tem o relato na Bíblia, que foi feito para cobrir o pecado. E aqui entra o conceito bíblico, né, de remissão dos pecados. A própria Bíblia diz em outra parte, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, não tem pagamento da dívida imensa, infinita que o pecado causou. Por que sem derramamento de sangue não há remissão? Porque Deus disse, no dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. Né? A gente já viu, o salário do pecado é a morte. Então, a consequência do pecado é a morte. Então, eu só tenho uma oportunidade, uma condição para pagar o meu próprio erro, que é com a minha vida, com a morte. Eu deixar de existir, a morte eterna aqui. Mas Deus cria uma segunda opção, um segundo caminho, que não minimiza o problema do pecado, né? Porque o pecado requer a remissão o pagamento do pecado requer a morte. Só que não a morte do ser humano, mas a morte de quem? Do próprio Jesus. Aqui está o conceito de substituição, né? Deus está mostrando nesse verso, construindo peles de animais, que a solução que ele traria ali para o problema do pecado, para resgatar o homem de novo a sua condição original de perfeição, de ligação a Deus, seria através da morte do Filho de Deus, seria através do derramamento de sangue do Filho de Deus. Esse descendente da mulher que viria e pagaria plenamente a dívida, né? Então, Deus institui um sistema sacrificial para mostrar como o ser humano seria salvo, né? Qual é essa solução que Deus traria? Que alguém inocente, né? O cordeirinho ali que morreu para as vestes era inocente. Alguém inocente deveria pagar no lugar do homem e da mulher ali a dívida do pecado. E a partir daí que surge todo o sistema sacrificial, desde a época dos patriarcas, lá nos altares e na oferta de sacrifícios, até o tabernáculo do deserto, que a gente vai olhar em mais detalhes quando chegar em Êxodo, e até os templos, né, ali que foram construídos depois que o povo entra na Terra Prometida. Portanto, só para finalizar, qual foi a solução de Deus? Deus decide punir o pecado, mas de uma outra forma. Deus pune o pecado em si mesmo. Ele se oferece para dar a sua vida em favor do ser humano. Portanto, pela morte de Jesus, nós temos nova vida. E com isso, todas as exigências da lei foram plenamente satisfeitas, e Deus inicia, então, o plano de tornar novamente o ser humano à sua imagem e semelhança. E o que transforma, a grande pergunta, né, final para nós, o que transforma o ser humano, né, de um ser pecador em uma pessoa melhor, novamente semelhante a Deus, como éramos no princípio? E aí a própria Bíblia responde, né, a atuação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo ocorre principalmente quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, né, com a Bíblia, com a palavra revelada de Deus. Essa conexão se restabelece, né? Então, aqui só mostrando qual era a solução de Deus, né? Aquele cordeirinho que Deus mata lá no momento da queda, no momento da expulsão do Jardim do Éden, aquele cordeirinho sem mancha, que era um substituto temporário, que, né, ao longo de todas as eras até Jesus foi sacrificado milhares de vezes. Era um sacrifício simbólico de alguma coisa maior, do Cordeiro de Deus que realmente viria para pagar o preço do pecado, né? Jesus era sem pecado, assim como o sem mancha do cordeirinho. Ao invés de um substituto temporário, ele era um substituto eterno,
o único sacrifício que realmente tem condições de pagar plenamente o preço e um sacrifício real. O que Deus estava dizendo? Através das inúmeras vezes, né, que você, Adão e Eva, quando pecarem, trouxerem aqui um cordeirinho para ser sacrificado e oferecido como pagamento do pecado, na verdade é um tipo, é uma representação do sacrifício de Jesus, né, que viria mais para frente, do descendente da mulher. Então, Deus institui todo esse sistema para mostrar a gravidade do pecado, né, o sangue era derramado, e para mostrar que um ser pagaria o preço no lugar deles. Isso trouxe esperança, trouxe alento e trouxe novas perspectivas ali para Adão e para Eva até os nossos dias de hoje, né? E só para agora fechar mesmo o nosso último slide aqui. Então, essa é a história, né, de toda a Bíblia. A gente viu a criação do mundo, a gente viu agora a queda do homem, e entre a queda do homem até a volta de Jesus, que é esse penúltimo quadradinho que está aqui, o que a Bíblia vai trazer são as atuações de Deus, os lances da divindade dentro da história humana para comunicar e para executar essa forma, esse plano de salvação para o homem que está aqui bem no centro do nosso diagrama. Quando Jesus vem, a vinda de Jesus, seu ministério, vida sem pecado, morte e ressurreição, que pagam definitivamente o preço, né? E hoje, todos esses méritos, né, isso já aconteceu há 2000 anos atrás, todos esses méritos da morte de Jesus estão sendo comunicados diariamente para todo aquele que decide, para todo aquele que quer, que deseja, né, receber a salvação. Então, esse é o resumo de toda a Bíblia. A Bíblia, de capa a capa, vai mostrar os lances de Deus lidando com o problema do pecado ao longo da história. Até o final, o Apocalipse mostra essa parte final, né? A volta de Jesus, o milênio, 1000 anos lá no céu, e a nova terra, agora sim, recriada de acordo com o plano original de Deus, e aí, a partir daí, a vida eterna. Só para fechar, quando Lúcifer peca no céu, abre-se um parênteses na história do universo. Entra o pecado, alguma coisa estranha, que não tem explicação, mas que nasce no coração de um ser perfeito, porque foi criado com liberdade de escolha. E na nova terra, na vida restaurada, após o milênio, esse parênteses se fecha. E aí finalizamos essa história, né, dessa linha do tempo do universo. E aí está resolvido plena e completamente a questão do pecado. Com isso, encerro aqui. Vamos abrir para questões. Deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui. É bom que as questões, assim, se a gente for abrir para todas as questões, a gente termina em 2050. Porque eu só queria, assim, acalmar o coração de vocês. Porque aqui, o que o Fábio fez, Fábio, eu estou, assim, com o queixo caído, porque é muito desafiador fazer o que você fez, falar da queda do homem, porque apesar de ser um capítulo relativamente pequeno, o restante da Bíblia inteiro, como o Fábio falou, é só para apoiar essa ideia da queda e do que Deus está fazendo para resolver o problema. Então, assim, não fiquem desesperados, assim, ai, como ele falou isso tudo, como ele sabe isso? Aqui não está escrito isso, como ele sabe? Porque a Bíblia vai passar o resto das páginas para falar disso. Então, é um assunto que hoje talvez possa entrar na mente de vocês de uma forma ainda com não toda a compreensão, com não toda a complexidade, mas para vocês entenderem que nesse pequeno capítulo já contempla todos os assuntos posteriores da Bíblia e que esse assunto vai ser ampliado, revisado, complementado, né? Falando isso, então, é para vocês não terem ansiedade. Se alguém tiver uma pergunta, pode falar, que não tem problema, porque realmente o assunto é complexo. É toda a Bíblia, é o resumo de toda a Bíblia. Simplesmente isso, né, Karine? Só posso, então, complementar um pouquinho o que a Karine falou, como ela já disse, aí, segurem a ansiedade, né? Vocês vão compreendendo todo esse contexto que o Fábio apresentou ali num slide, né? Ali no final, aquele resumo naquela linha do tempo ali, tem muita coisa para a gente compreender ali, mas 2 pontos que são muito importantes a gente compreender do Gênesis 3. Primeiro, quando Deus está se dirigindo ali ao homem e à mulher, a forma que a religião veio sendo tratada ao longo dos séculos, uma forma bastante punitiva de controlar os membros da religião, né? Isso dá uma impressão de que Deus está agora, após o pecado, mudando a regra do jogo ali para punir o ser humano. Mas, na verdade, você tem que
estar atento que ele já tinha apresentado que isso ia acontecer anteriormente. E agora o que ele está fazendo, ele está mostrando as consequências. E o que tem realmente de novo ali? O que Deus apresenta de novo? Que ele não tinha dito anteriormente, que se você comesse do fruto da árvore da vida, você iria morrer. Não? O que ele apresenta de novo é exatamente lá no versículo 15, que é o plano da redenção, que é quando ele coloca ali que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar. E também quando ele simbolicamente lá faz as vestes para cobrir o ser humano. Tá? E outro ponto importante aqui é compreender a natureza do mal. Né? A gente viu aí aparecendo o mal, mas espera aí, como assim? Quem que inventou esse negócio? Foi Satanás que inventou o mal ou foi o próprio Deus, já que ele criou Satanás? Né? Mas aí a gente tem que entender que existe uma dualidade aí. Deus criou o bem, Deus é bom. A gente viu que tudo que Deus criou até agora era bom. Deus é bom. E aí vou dar 2 exemplinhos aqui físicos assim para a gente entender. Por exemplo, calor e frio. Fisicamente não existe frio, mas eu posso ter o ambiente externo aqui com menos calor do que o meu corpo, ou seja, uma ausência de calor. Então, eu vou sentir essa sensação devido a uma ausência de calor. Outra coisa seria, por exemplo, luz e sombra. Teoricamente, escuridão não existe. O que existe é luz. Se eu retiro a luz, então eu tenho a escuridão. A escuridão é a ausência da luz. Da mesma forma, o que a gente entende ali é que o mal é a ausência do bem e o bem seria Deus. E por que chegou o mal, então? Porque Deus é um Deus de liberdade. E criando o bem, ele teve que permitir que você pudesse se afastar dele. Uma vez que o ser humano escolheu se afastar de Deus, afastando-se de Deus, então você passa a conhecer o mal. É isso que são 2 pontos que eu acho que são importantes a gente levar do capítulo 3. E para a gente compreender bem essa questão da queda e da restauração só ao longo de muito conhecimento da Bíblia. Alguém tem uma pergunta? Daniel Tá levanta a fácil mão. perguntar. Tá fácil perguntar. Oi, muito obrigado. É uma coisa que a gente podia conversar muito, mas eu vou fazer uma pergunta, e se quiser podem responder, eu posso responder também, mas a pergunta é, por que o salário da morte é pecado? Por que tem que ser assim? Porque Deus não tem controle disso? Por que ele escolheu assim? Excelente pergunta, Daniel. Posso começar? Se Você você falou quiser, eu posso que você também. falou que você mesmo ia responder. Eu fiquei na Não, eu dúvida. falo que eu podia se quiser, mas você tem a oportunidade também. Não, acho que bom ter várias visões aqui. Por exemplo, o último verso lá, né, entra uma segunda árvore especial no relato, que não tinha aparecido até então. Né? Então, o homem e a mulher é expulso do jardim para não ter acesso ao quê? A árvore da vida. Né? Então, o que está acontecendo aqui? A conexão com Deus é o que produz vida. Né? A desconexão com Deus não tem outro caminho. Desconectados de Deus, qualquer ser, qualquer criatura, né, tem um período, Satanás mesmo, né, o Lúcifer, o grande adversário, ele está desconectado de Deus desde que ele foi expulso do céu. Então, ele está num processo de morte, né, que como um ser de uma categoria especial, diferente, cujo contagem de tempo é diferente da nossa, ele não vai existir para sempre, ele não existiria para sempre. Então, é uma consequência, minha visão é uma consequência natural da desconexão de Deus. Né? Não tem mais vida. Deus é o fôlego de vida. O sopro de vida vem de Deus. Então, é a morte mesmo. O que é a morte? É deixar de existir. Lembra? Processos degenerativos. Tudo o que a gente viu naquela segunda face da natureza. Os processos degenerativos começam a acontecer e produz a morte. Né? Produz o deixar de existir. Mas agora quero ouvir a sua explicação também. Bom, você falou que tudo que Deus faz é uma mistura de justiça e misericórdia. E então, o pecado traz sofrimento. Então, o fim é morte, porque Deus não quer deixar a gente viver sofrendo. Então, na sua misericórdia, ele deixa ter um fim. Na sua misericórdia também, ele deixa a gente viver para ter a chance de
do resgate dele. Então, a gente sofre nessa vida para ter o chance, por essa ele não acaba logo, e vários motivos. Também, nós nessa terra, assim, a gente acha comer a fruta, por que isso é tão mal? Mas a existência dessa terra e todo o sofrimento dessa terra mostra o resultado natural do pecado. E a outra coisa tem que ver com o caráter de Deus, o caráter de Satanás e o que é o pecado. O Lúcifer, ele queria se elevar. Ele estava... eu falo mais ou menos que o pecado é o egoísmo. Eu estou colocando eu no primeiro lugar, em vez de colocar Deus no primeiro lugar e confiar o que ele tem para mim é o melhor. Então, a gente compara esse egoísmo de Lúcifer com o que Jesus fez para nós, que é o oposto de egoísmo, esse amor de sacrifício, que está disposto a fazer tudo para nós. Então, eu gosto de Filipenses, como diz, o que ele fez? Que ele era Deus, ele se fez homem, fez várias caídas para o último e morreu sofrendo. E ele era disposto a fazer tudo isso para nós. Então, quando a gente vê essa comparação, a gente vê realmente qual é o contraste do pecado e o amor que Deus tem. E o Filipenses Paulo diz que a gente deveria ter a mesma atitude que Cristo tem. Então, a gente não tem isso. Isso é que Cristo quer dar para nós, mas ele quer dar esse amor para nós que ele teve, que é esse sacrifício. E ele quer dar isso para nós porque esse é o jeito de verdade de ser feliz. A gente não vai ser feliz com pecado, a gente vai sofrer. Perfeito, Daniel. Eu concordo plenamente com essa sua visão, porque lembra que a gente comentou, né? Todas as ações de Deus sempre têm amor e justiça juntas. A gente não consegue entender isso porque a gente não consegue. Ou é uma coisa ou é outra, né? Mas Deus consegue unir isso de forma plena em todos os seus atos. Então, a morte é um ato de amor em relação ao pecador, que, imagina, nesse mundo de degeneração, viver eternamente. Num mundo de injustiça, de dificuldade, porque ainda Deus está atuando, o bem ainda está atuando aqui. Mas imagina num mundo que Deus, fica lá, né, tá bom, decidiram, então segue a vida aí com o pai de vocês, que é o diabo e Satanás, né? Jesus fala isso. Como é que seria essa vida? Seria uma vida de miséria plena mesmo. Então, é um ato de amor de Deus quando ele elimina o pecado, né? Quando ele tem a morte é um ato de amor para com o próprio pecador, né? Viver uma vida eterna de miséria e de sofrimento, ninguém merece, né? Gente, acho que a gente podia fazer o seguinte, vou dar uma sugestão, a gente finaliza, se tiver dúvidas durante a semana, pode perguntar no grupo, também pode perguntar para mim individualmente, que também eu faço a intercessão aí no grupo, se ficar acanhado, e também a gente pode trazer um retorno breve no próximo grupo também, para não ficar muito extenso aqui, eu já vi que algumas pessoas já tiveram que sair por causa do horário que passou, eu peço desculpas, mas que o assunto era realmente o centro da Bíblia. E eu queria, então, agradecer vocês, e quem tiver dúvidas, por favor, pergunte. Daqui a pouco, assim que o Fábio... Acho que o Fábio mesmo pode colocar no grupo o link, no grupo do WhatsApp. Vou te incluir, Dani, no grupo do WhatsApp. Então, daqui a pouco você também pega a gravação. Perfeito. E vou disponibilizar os materiais também, viu, Karine? Vai a apresentação. Eu tenho um resuminho disso tudo já depurado para nosso estudo de hoje, então aí já fica aí, ver com calma, ver os textos de novo. Acho que fica fácil aí para voltar ao a refletir, né? Isso. Eu queria só agradecer, dizer que eu adorei, eu estou um pouco tímida ainda, mas eu adorei. Que joia, Ai, que bom, Dani, seja bem-vinda, é muito bom ter você aqui. Obrigada, Cá. Fábio, você faz a oração final para a gente? Faço, claro. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, levamos a Ti, Senhor, a nossa oração de imensa gratidão, porque podemos entender através da revelação da Tua Palavra quais são os bastidores da história desse mundo e do universo. Sabemos que vivemos num mundo de pecado, num mundo mau,
mas sabemos que temos um caminho, uma solução que foi dada por Ti através do sacrifício de Jesus. Pedimos, Senhor, que nas nossas decisões diárias, que nós sabemos que esse conflito entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás, ele está no dia a dia e se desenrola na nossa mente a cada momento. Pedimos que nos dê escolhas acertadas, que as nossas escolhas sejam de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra revelada, porque através dela nós sabemos que aí sim nós teremos felicidade, teremos vida plena. Nos dê sabedoria e discernimento para entender, para percebermos os enganos das filosofias que esse mundo oferece. Que apesar de oferecerem felicidade, liberdade, nós sabemos que o fim delas é a escravidão. Pedimos que nos dê sabedoria, que nos dê forças para continuarmos na nossa caminhada. Todas essas bênçãos te pedimos uma bênção especial sobre cada pessoa aqui que entrou nesse estudo, participou, que teu Santo Espírito possa ir revelando gradualmente essas verdades a cada um de nós. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Muito bom. Gente, Uma boa noite. Muito bom estar com vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau. A gente. Tchau, tchau.